Está de volta aqui ao estúdio do Balanço Geral a médica pediatra, doutora Renata Gonçalves Ribeiro. Doutora, vamos conferir agora as perguntas que chegaram aqui ao nosso WhatsApp. Vamos ver quais são as dúvidas. Kathleen, o leite materno pode ficar fraco depois de alguns meses de amamentação, doutora? Não, de jeito nenhum. O leite materno ele é sempre muito completo. Desde o início, que a gente chama de colostro, até enquanto a mãe está amamentando, ele tem propriedades adequadas. Até esses 2 anos que a senhora falou? Sem dúvida nenhuma. Não vai mudando a qualidade do leite? Ele muda a composição conforme o crescimento da criança, mas de acordo com a necessidade da criança, conforme aquilo que ela precisa. Então não tem problema a natureza com relação é perfeita, nenhum problema. Agora, Giovana, devo ter restrições com remédios durante o período de amamentação? Essa é uma dúvida bem frequente também. E claro que assim, a maioria dos remédios a mãe pode tomar. Ela não tem que ter muita preocupação com analgésicos, né? Um remédio para dor de cabeça, mesmo um antibiótico receitado por médico, né? Mas sempre na dúvida, ela conversar com o seu médico, seja o seu obstetra ou o seu pediatra, e tirar essa dúvida, que é muito mais seguro, né? Tá certo. Agora, a Maísa, teria alguma restrição na alimentação durante o período de amamentação? Isso a gente conversou um pouquinho também, né? Mas continua sendo uma dúvida muito frequente entre as mães, né? O que a gente pede, assim, de restrição realmente é álcool. Então, tanto a mãe que está grávida quanto a mãe que está amamentando, ela não deve ingerir bebida alcoólica. Em relação aos alimentos em geral, não tem preocupação, não. Tempero, pimenta, por exemplo? Não. Nada de exagero, eu acho que bom senso, né? Claro. Porque o leite materno, ele modifica o sabor de acordo com o que a mãe come. Então, se a mãe, claro, exagera em algum tipo de tempero, alho, por exemplo, pimenta, esse leite, ele pode ficar saborizado, mas nada que justifique... Não exagerar, como a senhora falou. Exato, então, precisa ficar equilíbrio. Privada do Isso mesmo. Chocolate, mãe que é chocolatra, por exemplo. Os alimentos que são muito estimulantes, por exemplo, o chocolate, o café, né, os refrigerantes, que a gente deve evitar, né, como você estava falando antes, esses alimentos estimulantes, eles podem passar, então, através do leite, alguma substância que pode deixar o bebê mais ligado. Então, a mãe acha que o bebê está mais acordado ou mais ligado porque ele tem cólica ou alguma dor e é, às vezes, em função do alimento. Então, mais uma vez, bom senso. Pequena quantidade não vai ter problema nenhum. Tá certo. Agora, Márcia Prediguer, se o bebê de 4 meses toma leite materno e complementa com mamadeira, também não é preciso água ou chá? Não é preciso água ou chá. Mesmo naqueles bebês não amamentados, mas que são alimentados com mamadeira e fórmula infantil, não leite de vaca, né? Leite de pacote, esse tipo de coisa. Mas quando ele é alimentado com leite próprio para a criança, nem esse bebê precisa de água. Tá certo. Doutora, tem mais algumas perguntas, né? Acho que dá tempo a mais uma. Olha, se a mãe ainda estiver amamentando, doutora, a mãe está amamentando, né? O leite é bom. Se ela engravidar, por exemplo, aí vai ser bom para os 2 bebês? Isso aí a gente tem, assim, sempre que conversar com o obstetra, porque quando o bebê está amamentando, a mãe tem um risco aumentado de desenvolver um trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem que avaliar bem. A maioria dos obstetras, então, se ela está grávida e ela amamenta, pede que ela interrompa a amamentação em função dessa nova gravidez. Ah, tá certo. Eu estava esperando aqui que tivesse alguma pergunta. Não veio, talvez, né, alguma timidez e tal. A mulher não quis se expor ali, mas eu sei que é dúvida de muitas mulheres a questão da estética. Os seios ficam flácidos quando a mulher amamenta, doutora? Então, essa é uma preocupação comum, né? Ainda mais nos dias de hoje, mas não. A flacidez da mama, ela é inerente à pessoa, né? Então, quem tem tendência a ter flacidez vai ter, independente da amamentação, né? Então, e também a gente tem que ver que mesmo que exista essa preocupação, colocar numa balança, né? Ainda que vale é a pena. muito mais importante esse alimento para o bebê, então tem que tirar essa preocupação aí do caminho. Só para terminar, a gente ouve de vez em quando a mamãe falar assim, meu leite secou. Meu leite secou, né? Existe o contrário também? Tem mulheres que têm leite demais, e aí como é que faz? Nossa, excelente pergunta, Osni. Bem lembrado, porque assim, a mãe pode doar esse leite. Então, quando ela tem leite demais, ela pode se dirigir aos hospitais da cidade, né, a maternidade, e pedir ajuda em relação a essa doação do leite, né? Porque ela pode estar beneficiando muitos bebês, principalmente aqueles bebês prematuros que estão internados em UTI. Doutora, obrigado pela participação. Foi uma aula para a gente aqui. Obrigada. Tá certo.